mandou-o em paz e apenas 4 arguidos foram condenados a penas menores. Curiosamente, 3 deles eram arrependidos. Vamos ouvir agora a reação do Hotel Saraiva de Carvalho, já depois da sentença. Nenhum de nós, nunca, em caso algum, e já assumi isto sob palavra de honra várias vezes, nunca nenhuma ação da ZP25 teve da nossa parte qualquer responsabilidade. Isto é, nenhum assalto a banco, nenhuma colocação de bomba, nenhum homicídio praticado pela ZP25 dentro da sua perspectiva de luta armada teve da nossa parte a mínima responsabilidade. Eu nunca fui fundador, não fui dirigente, nunca fui militante da ZP25. E, portanto, seria perfeitamente injusto que eu ou os meus companheiros da Comissão Política pudéssemos ser condenados. Não se sente... Assumi, aceitei, ouvi pouco, porque infelizmente as minhas condições auditivas não são as melhores, mas já tive a indicação do que é que foi dito na leitura da sentença do juiz a presidente da Doutora Elisa Salles, e aceito com perfeita tranquilidade, porque também não esperava outra posição deste tribunal. A reação do Hotel Saraiva de Carvalho, depois de ter sido conhecida a sentença, o que aconteceu há poucos minutos no Tribunal da Boa Hora. E é para lá que vamos, em direto, com o jornalista Manuel Domingos. Boa noite, Manel. Boa noite. Qual é Sim? A decisão do coletivo de juízes foi ao encontro da posição dos advogados de defesa dos arguidos, ou seja, que sempre defenderam que as penas deveriam ser inferiores a 3 anos de prisão, ou seja, neste caso as penas seriam sempre suspensas e que a maior parte dos réus não deveriam ser condenados. Foi o que acabou por acontecer, ou seja, apenas 4 dos réus, ao todo eram 60, foram condenados, ou seja, Batista Dias, um réu que tinha-se dado como arrependido, foi condenado a 3 anos de prisão por homicídio tentado e ao pagamento de uma indemnização de 500 contos. Mas estes 3 anos de prisão acabam por ser uma pena suspensa porque não ultrapassa os 3 anos. Sendo assim, a pena tem que ser suspensa. António Sousa Moreira foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão. A pena também é suspensa, mas tem que pagar uma indenização de 8.000 contos. Mário Lamas, que é arrependido também, e Macedo Correia foram estes dois apenas condenados ao pagamento de uma indenização de 8.000 contos a cada um. No final da audiência, a juíza afirmou que os restantes arguidos foram absolvidos porque o Tribunal não conseguiu dar como provado os factos, mas a juíza salientou que houve homicídios que foram praticados. A única coisa que o Tribunal não conseguiu foi provar, razão pela qual eles saíram absolvidos. Manuel Domingos a dar-nos o resumo do que se passou esta tarde no Tribunal da Boa Hora e do que foi sentenciado relativamente ao caso das FP25. Já aqui ouvimos a reação do Hotel Saraiva de Carvalho, um dos principais acusados neste processo. Vamos ouvir outras reações, inclusivamente da advogada de defesa de alguns dos arguidos e de Montalis, uma das figuras mais conhecidas neste processo. Houve indenizações de, precisamente, as pessoas que confessaram e os chamados arrependidos que ficaram de pagar 8 milhões de escudos a 2 das vítimas. Em termos de condenação da parte de crime, qual é que foi? Foi, portanto, por autoria portanto, homicídio na forma tentada e que não houve ferito sequer, e outro por cumplicidade, em que, portanto, foram penas suspensas, um de 3 anos, outro de 2 anos e meio, suspensas por 3 anos. Que comentário é que faz em relação a este acordo? É um comentário de reconhecimento pela justiça que acabou por ser feita, embora tardiamente, de uma forma que era esperada por nós, sempre foi, com prejuízos enormes ao longo do tempo, não só materiais como também da imagem pública, transtornos de toda a ordem, um espírito persecutório
notório que os setores mais revanchistas não perdoam à esquerda e num projeto desse, mas finalmente, com a grande satisfação de que as instituições, apesar de tudo, ainda funcionam, e este Tribunal teve a coragem de assumir uma postura de exigência em relação ao seu processamento e em relação, nomeadamente, aos arrependidos, que é notável em relação ao primeiro julgamento de Monsanto. Opiniões. Se houve vítimas inocentes, o Nuno Dionísio foi certamente uma delas. Tinha 4 meses, vivia com os avós e foi morto em São Mansos, no Alentejo, em 1984. Para a organização terrorista, tratou-se de um erro técnico. A mãe da criança, hoje já viúva também, não quer falar sobre o assunto. Tem medo, mas o que se passou na boa hora é para ela apenas uma farsa. O movimento da reforma agrária estava mais vivo do que nunca. A revolta contra os grandes agrários fazia-se sentir quase todos os dias. O distrito de Évora era o mais atingido em todo o Alentejo. A bomba que rebentou nesta casa em São Mansos há 17 anos acabou por ficar na memória de todos, pelos piores motivos. A morte de um bebê de apenas 4 meses. E eles tinham a cabeceira assim, para o lado da empena. E tinham na caminha do menino daquele lado. Tanto que o menino foi o que foi e a menina ficou deste lado, estava do lado da janela, não apanhou a menina. Nem a mãe. E nem o pai, porque o pai ainda não estava deitado. Só morreu o menino. Só morreu o menino. Um bracinho do menino foi ter ali ao canto da casa, a porta do corredor, do quarto para o corredor, e ficou logo pegada no outro lado da parede. Coisas que a gente depois viu, foi toda a noite, isto foi logo à boca da noite. Havia por aí papéis espalhados, era o que havia aí. Diziam o quê esses papéis? Os papéis diziam que era uma reivindicação para o avô do menino, mas o menino é que foi. Agora a gente sabe lá o que é que era que se passava. O engenho explodiu por volta da meia-noite. 17 anos depois, todos falam como se fosse ontem. O som que fez, que atingiu aqui isto tudo, depois. Aqui a rua, vidros partidos, as janelas, as portas. Sofreu tudo um bocadinho. E foi assim durante a noite, de madrugada? Era aí talvez meia-noite, sei lá. A gente íamos deitar ainda. Nem nós apercebemos que era bomba, na altura. Um rapaz estavam lá embaixo, viram o clarão e vieram. E eu disse assim, mas isto foi o quê? E depois um rapaz disse assim, isto foi uma bomba que aqui deitaram. Não me digas uma coisa dessas. Os vidros daqui, além daquela casa daquela senhora para cima, foi tudo escavacado, portas e tudo. E um barracão que estava aí foi a mesma coisa. Ainda hoje, 17 anos depois, ninguém consegue explicar o que se passou. A verdade é que a única explicação que foi dada por Hotel Saraiva de Carvalho é que se tratou de um erro técnico, uma explicação demasiado fria para a morte de uma criança de apenas 4 meses. A população, revoltada na altura e ainda hoje, pela falta de uma explicação e da ajuda de quem quer que fosse para minimizar os danos que ficaram bem evidentes em todas as casas, essencialmente na família que acabou por perder uma criança. Amílcar Matos, com a imagem de Gonçalo José, a TVI em São Mansos, Évora. Uma outra vítima foi Gaspar Castelo Branco. Era diretor-geral dos Serviços Prisionais. Foi morto precisamente na véspera das eleições presidenciais, em 1986. E aqui comigo está o filho. Manuel Castelo Branco, primeiro que tudo, uma reação a esta sentença. É com alguma perplexidade e com alguma revolta. Enfim, isto é consequência, digamos, de todo um processo. Julgar um crime 20 anos, ou julgar crimes quase 20 anos depois de eles terem acontecido, é difícil, e muito mais difícil é julgar esses crimes quando há uma total ausência e de responsabilização do poder político desde o primeiro processo das FPs 25. Desde sempre houve, diria, quase uma vontade de esquecer o assunto, de não falar das vítimas. Parece quase que as vítimas tinham culpa do que lhes tinha acontecido. No caso do meu pai foi sintomático a desresponsabilização total do poder político, nomeadamente do governo da altura. E agora vamos falar do Poder Judicial. O que é que tem a dizer quanto a esta sentença? Acho que é muito caricato para o Poder Judicial. Esta sentença é, no fundo, a consequência de todo este processo. Primeiro foram prazos que esgotaram, depois foram inconstitucionalidades, depois houve julgamentos que tiveram de ser repetidos. Isto, no fundo, é o somatório de todas essas ausências também do Poder Judicial, que também nunca foi apoiado pelo poder político. Portanto, deduzo que não sente
que se tenha feito justiça? Não se fez No caso do justiça. seu Quando pai. não se fez justiça, no caso do meu pai não estava a ser julgado neste De qualquer forma, era uma julgamento. organização, não é? Mas é toda a organização que devia ter sido culpada. Foi julgada e foi amnistiada. Não percebo porque é que foi amnistiada e podemos voltar um bocadinho atrás. Quando foi amnistiada, nunca houve por parte dos arguidos qualquer sentimento de arrependimento ou qualquer sentimento de desculpa. Portanto, não percebo nem sequer a leviandade das penas. E isso revolta-me profundamente, porque foram 17 pessoas assassinadas, foi um bebê e, pelos vistos, o bebê foi um erro técnico. E neste caso, foi o seu pai? E neste caso foi o meu pai. Foi você a primeira pessoa da família a chegar ao pé dele? Foi. Quantas vezes é que se lembra, ao longo de todos estes anos, desse dia? Provavelmente todos os dias. Não há dia que não deixe de pensar no meu pai. Como é que vai-se mitigando a dor? Como é que é? O tempo cura um bocadinho todas as feridas, ou pelo menos resolve-as. Mas perder um pai aos 17 anos e vê-lo morto à porta de casa e vê-lo depois ser esquecido por quem o devia, digamos, fazer lembrar, é uma grande dor. Que consequências é que a morte do seu pai teve para toda a sua família? Para além de toda a dor e o desgosto, naturalmente. Basicamente, quer dizer, quando se perde um pai aos 17 anos, a minha irmã mais velha tinha 18, o outro tinha 14, imagine quais são as consequências de um pilar da família desaparecer de repente, de uma forma dolorosa, de uma forma dramática. É muito duro para toda a gente e é algo que marca qualquer pessoa. E a sua mãe? Ficou naturalmente marcada. Muito obrigada por ter estado aqui no Jornal Nacional a dar o seu testemunho. O Manuel Castelo Branco, filho do então diretor-geral dos Serviços Prisionais, Gaspar Castelo Branco, assassinado à porta de casa na véspera das eleições presidenciais em 1986 pelas FPs, 25 de abril. 17 mortos, várias outras tentativas de homicídio, atentados à bomba e assaltos a bancos são os crimes reivindicados pelas Forças Populares 25 de abril. As atividades terroristas das FPs 25 começaram no dia 20 de abril de 1980 e prolongaram-se até 1986, altura em que ficou desmantelada a organização. A organização terrorista FP25 deu-se a conhecer no dia 20 de abril de 1980 com o rebentamento de petardos em vários pontos do país. Foi o início da onda de violência e de retaliação da luta armada clandestina contra o que consideravam de poder da burguesia. Um dos crimes mais chocantes foi o de um bebé de 4 meses que morreu num atentado bombista contra a casa do seu avô, um proprietário agrícola de São Mansos, perto de Évora. Decorria o ano de 1984, um dos mais negros da atuação das FP25. Mas anos antes, em 81, um carro armadilhado servira de cilada a 2 guardas da GNR. O atentado, reivindicado pelas Forças Populares 25 de